Boa noite a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com o aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler então a paginazinha Religião dos Espíritos. A lição é Oração no Dia dos Mortos. Senhor Jesus, enquanto nossos irmãos na terra se consagram hoje à lembrança dos mortos-vivos que se desenfaixaram da carne, oramos também pelos vivos mortos que ainda se ajustam à teia física. É teia, né? Teia física. Pelos que jazem sepultados em palácios silenciosos, fugindo ao trabalho como quem se cadaveriza pouco a pouco para o sepulcro. Pelos que se enrijeceram gradativamente na autoridade convencional, adornando a própria inutilidade com títulos preciosos à afeição de belos epitáfios inúteis. Pelos que anestesiaram a consciência no vício, transformando as alegrias desvairadas do mundo em portões escancarados para a longa descida às trevas. Pelos que enterraram a própria mente nos cofres da sovinice, enclausurando a existência numa cova de ouro. Pelos que paralisaram a circulação do próprio sangue nos excessos da mesa. Pelos que se mumificaram no féretro da preguiça, receando as cruzes redentoras e as calúnias honrosas. Pelos que se mobilizaram no paraíso doméstico, enquistando-se no egoísmo entorpecente, como desmemoriados, descansando no espaço estreito do esquife. E rogamos-te ainda, Senhor, pelos mortos das penitenciárias que ouviram as sugestões do crime e clamam agora na dor do arrependimento. Pelos mortos dos hospitais e dos manicômios que gemem relegados à solidão na noite da enfermidade. Pelos mortos de desânimo que se renderam na luta às punhaladas da ingratidão. Pelos mortos de desespero que caíram em suicídio moral por desertores da renúncia e da paciência. Pelos mortos de saudade que lamentam a falta dos seres pelos quais dariam a própria vida. E por esses outros mortos desconhecidos e pequeninos, que são as crianças entregues à via pública, exterminadas na vala do esquecimento. Por todos esses nossos irmãos, não ignoramos que choras também, como choraste sobre Lázaro morto. E trazendo igualmente hoje a cada um deles a flor da esperança e o lume da oração, sabemos que o teu amor infinito clarear-nos-á o vale da morte, ensinando-nos o caminho da eterna ressurreição. Graças a Deus. Eis-nos aqui, Senhor, nos apresentando para a tarefa que tu nos permite realizar em vosso nome. Que nós possamos oferecer o melhor do nosso coração em prol de todos aqueles que se aproximam de nós. Que a vossa paz, o vosso amor, possa envolver a todos aqueles que sofrem, que choram e que padecem neste grande hospital, escola e oficina de trabalho dos nossos espíritos, que é a Terra. Abençoa o nosso Cláudio, que nos trará o estudo do Livro dos Espíritos na noite de hoje. Que ele possa ser envolvido no teu amor, sendo inspirado e intuído para explanar o teu Livro dos Espíritos. Sei com a nossa Kilsen, que nos trará o estudo do teu Evangelho e o comentário, que ela também possa ser envolvida no teu amor, tendo a inspiração e a intuição necessários para que possamos ouvir aquilo que necessitamos. E assim, Senhor, agradecidos por tudo, te pedimos que seja em teu nome, em nome de Maria,
em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, e acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Esse tema da noite de hoje, a leitura em si, para quem já tem alguma trajetória dentro do Espiritismo, parece de alguma forma, quando você lê da primeira vez, muito óbvia, vai falar aqui sobre a comemoração dos mortos e os funerais. É um tema que, na linguagem popular, seria um tema bem batido, dentro do Espiritismo. Mas há várias nuances que às vezes a gente não observa e conforme a gente vai falando sobre o tema, a gente vai observando com mais profundidade. É impressionante, o quanto atual, às vezes não, sempre, são os ditos no livro dos Espíritos, no Evangelho, nos livros dos Médiuns, no Céu e Inferno, na Gênesis e no Obras Póstumas. Você lê aquilo e parece que você já leu, porque você já leu mesmo. E quando você observa assim, mas eu não tinha observado dessa forma. No Leon Denis, a gente estuda, eu faço parte do estudo do Encontro Espírita sobre Jesus, e a gente estudou um ano, um capítulo. E termina o ano a gente cortando coisa da apostila, podia falar mais. E todo ano parece que o capítulo é inovador, Isso porque alguns capítulos a gente está estudando pela segunda ou terceira vez. Então é de uma profundidade de entendimentos. Então eu peço muito para aqueles que já ouviram falar dessa parte do Livro dos Espíritos, que observem algumas coisas, tentem pegar certas nuances que a gente não observou em outro momento. A comemoração dos mortos e os funerais. Uma coisa que ele vai colocar aqui, Kardec, é muito legal de observar nessa lição, em outras também, em particular, que ele faz uma pergunta sobre pergunta sobre pergunta, e parece que ele está perguntando a mesma coisa, e até às vezes é. Só que ele quer saber exatamente o que os espíritos pensam sobre aquele tema. Então, como é que aquele tema é influenciado, como é que ele se observa, quais são as condições. Então, a primeira pergunta normalmente é uma pergunta para abrir o tema. Ele sempre faz isso. Se vocês observarem outros estudos, a primeira pergunta é uma abertura de tema. E depois ele vai questionando e às vezes repetindo a pergunta de outras formas, até ele chegar no conhecimento mais profundo sobre o tema. E ele pergunta, na 320, sensibiliza os espíritos lembrarem-se deles ou que lhes foram caros na terra? Então, os espíritos são sensibilizados, quando alguém na terra lembra deles, muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, ser-lhes um lenitivo. Então, o que ele está falando? Qualquer espírito registra, e aí ele falou com tranquilidade, em qualquer patamar espiritual, a lembrança de um ser encarnado. Qualquer espírito registra isso. Se ele está em dificuldade, se ele se encontra num lugar mais complicado do plano espiritual, num vale dos suicidas, alguma condição muito severa, ou um vale dos drogadícios, ou outro canto assim mais confinado, com pensamento mais repetitivo, com monoideias mais presentes e materialistas, ele vai perceber essa vibração. Ele pode não identificar quem pensou nele, ele pode não ter clareza dessa observação, mas isso vai chegar até ele. Por quê? Quando a gente está aqui na Terra, a gente tem que fazer essa diferença. Eu gostei muito, Eu achei que na religião dos Espíritos ele falou assim, oramos também pelos vivos mortos.
Vivos mortos são aqueles que estão em vida, mas a vida é como se a vida já tivesse passado em termos espiritual. Não se mantém, não evolui, né? E uma série de coisas. Então, quando a gente recebe uma lembrança, seja de quem for, um WhatsApp bem feito, né? Uma pessoa que fala assim, ó, pensei em você, estou te mandando essa mensagem, né? A gente fica feliz. Imagina é que você está do outro lado, imagina que você está numa Europa da vida, sem contato direto com esses parentes, e vem uma carta. Outro dia, o meu pai me mostrou uma carta do tio dele. Ele tinha mandado uma carta para o tio dele, perguntando sobre tosquia de ovelha, porque o tio dele tinha ovelha no Rio Grande do Sul, e ele tinha recebido a resposta. Uma resposta super cuidadosa, explicando como é que era a tosquia de não sei o que e tal. Então, assim, observa que isso já é uma lembrança, né, perene. Olha quanto tempo tem. Acho que ele recebeu essa carta faz mais ou menos 50 anos. E ele mostrou para o primo dele, que era filho desse tio. E aí ele viu, ele ficou emocionado. E olha, uma lembrança de muito tempo. Então, o que você imagina você estar no plano espiritual e você conseguir ser sensibilizado por uma prece, uma lembrança positiva, né? E aí vamos lembrar, toda e qualquer lembrança chega. E aí é que moram algumas questões. Kardec não vai falar muito aqui sobre isso, porque ele está mais dedicado na questão dos funerais. Mas sempre que a gente pensar no desencarnado, essa lembrança vai chegar, sendo ela positiva ou negativa. O que acontece? Sem o corpo físico, a gente está mais exposto às vibrações, né, em cima desse fluido cósmico universal, que é isso que nos circunda. Seria um grande éter, né, como se fosse o ar para o nosso som. Então eu pensei, chega até você. Isso com a gente encarnado também acontece. Só que a gente no corpo, a gente é menos sensível, como se a gente estivesse mais cego a essas vibrações. A gente sente, às vezes você entra no ambiente, você não se sente bem, ou você entra no ambiente e se sente muito bem, e assim por diante. Então você sente a presença dos pensamentos das pessoas naquele ambiente. Mas quando a gente está sem o corpo físico, isso se torna muito mais patente. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas lembranças, literalmente assim, sabe aquele vigiar e orar de Jesus? Pensei em uma coisa difícil, ora por ele, então. manda, eu não te entendi, não, desculpa, já manda uma desculpa logo em seguida, porque você não sabe, porque a gente fica nesse pensamento, a gente fica nessa condição, e isso é importante, porque a gente faz laços com esses espíritos, laços bons ou laços não bons. Então, essa é uma condição que a gente tem que entender. Outra condição que a gente tem que entender é que a gente está encarnado no corpo físico. Então, eu estou aqui no corpo físico. Quando eu durmo, eu me desprendo desse corpo físico. E muitas vezes eu vou ter contato com esses parentes. Às vezes você sonha com um parente, você possivelmente, muito provavelmente, encontrou. Ou conversou sobre ele, também pode ser também. Mas você pode ter encontrado. Então, isso é mais patente. Por que Kardec está fazendo essas perguntas? Porque em diversas culturas, e diversas que eu digo são diversas mesmo, sempre tiveram culto aos antepassados. Se você for em Roma, eles tinham culto aos antepassados. Se você for na Grécia, também tinha, Mesopotâmia, na China. Então a gente tem culto aos antepassados em todos os locais. Então a gente tem que observar. Esse culto aos antepassados é algo natural. Mas o que fica patente? Um dia do ano, naquele momento, eu vou estar ali. Muitas vezes preso a questões físicas. Então eu vou ao cemitério para encontrar com aquele meu parente falecido. Ali, no cemitério, com todo respeito às questões fúnebres e tal, etc., está o corpo físico, quer dizer, nem mais está tanto, né? Está parte do corpo físico, uma parte já foi decomposta, né, pelos organismos, mas está uma parte do corpo físico ali, sim,
de que foi aquele parente, mas ele mesmo já não está mais. Por mais preso à matéria que ele possa ser, por mais arraigado que ele possa ter sido à matéria e ter ficado preso ao corpo, uma hora ele é desprendido. Então, ele mesmo não está mais ali. Então, essa questão de você ir até o cemitério, você caminhar até o cemitério, é uma prisão que nós ainda temos porque nós somos materializados. Então, nós temos que ir até aquele mausoléu, ir até aquele túmulo, ir até aquela pessoa e até o corpo dela. Porque se eu bem fizer uma prece em casa, isso vai chegar até aquele parente desencarnado, não preciso ir ao cemitério. Isso eu não estou relegando. Todas as pessoas que têm essa tradição têm que ser respeitado. Eu acho que tem uma condição. Por exemplo, vou falar por mim, né? Diversas vezes, né, que eu já trabalhei no centro da cidade e tal, meu pensamento estava confuso, estava acontecendo uma coisa, e no centro da cidade o que mais tem é igreja, né? Impressionante, é quase cada esquina, né? A cidade se fundou por lá, tinha a questão portuguesa muito forte, né? A questão católica muito forte, então é de se entender. E aí eu estou ali com o pensamento, eu entrava numa igreja e fazia uma prece. Eu falei, pelo menos é um lugar calmo, que as pessoas fazem prece, eu vou entrar ali e fazer uma prece, né? Então, assim, quase uma cultura minha quando eu estava trabalhando no centro. Então, quando você está com esse movimento, eu sinto que eu tenho que ir lá, vai de coração aberto, não tem problema, visita o túmulo, faz suas preces naquele local, faz suas preces direcionadas àquele corpo físico que ali esteve, né, ainda permanece, e está tudo bem. Mas o que o Espiritismo nos chama é nessa abertura de pensamento, de entender que esses espíritos já se desprenderam, né, se encontram agora envolvidos e mais perenes no plano espiritual do que a gente e disponíveis para qualquer questão que eles desejem. E aí vamos relegar, que eles queiram. Porque uma vez, aqui no dia de finados, né, a casa tem um trabalho de receituário aos desencarnados. Então você pede notícias para os desencarnados. Tudo bem, você vai lá, pede uma carta e tal. E aí, uma vez eu recebi uma carta de um parente meu, um tio-avô meu, mais ou menos tio-avô, mas eu considero tio-avô. E aí recebi a carta e tal, e aí eu li para minha tia-avó, que era a esposa dele. Aí terminei a carta, ela olhou assim, mas ele não falou nada de mim. Eu falei, mas fui eu que pedi notícia? Não foi você. Ela falou, por que ele escreveu de você? Mas ele podia ter lembrado. Eu falei, mas ele sabia que você ia ler? Eu não sabia, né? Então, assim, essa condição, né, essa condição da gente ter aquele parente desencarnado mais próximo, isso vai sendo observado aos poucos. Às vezes você está em casa, está fazendo alguma coisa, né? Tem uma avó minha que ela cozinhava muito bem, quando encarnada, né? Então ela cozinhava muito bem, assim, sabia várias receitas e tal, vinha de uma família tradicional e tal, então tinha muitas coisas, as receitas também eram meio segredos, então tinha todo um misticismo em volta da cozinha, então era muito legal estar com ela e tal. E tem uma vez que eu estava cozinhando em casa, cozinhando mesmo assim, fazendo uma coisa assim, eu estava botando sal no negócio, eu escutei com nitidez, não põe mais sal, não vai ficar bom. Eu falei, é o tipo de observação que ela faria, entendeu? Então, assim, eu falei, tá por aqui, ó. Então, eles nos visitam. Muitas vezes você tá... É porque esse pensamento é um pensamento mais difícil da gente distinguir, né? Ainda mais quando a gente não é médio audiente, não é o meu caso. Mas quando é uma coisa que a gente pensa. Mas preste atenção, se vocês já não observaram no dia a dia de vocês. Vocês estão fazendo uma tarefa em casa, fazendo uma coisa que não tem nada a ver com o pensamento ou a lembrança daquele parente desencarnado. E de repente vem uma lembrança dele atravessando, teu pensamento aí naquele sentido, vem uma atravessando assim. Muitas vezes só a vibração, ele não está nem querendo se fazer muito presente, mas só a vibração dele perto já faz você lembrar. Teve uma vez, a minha mãe, ela acordou de madrugada, e ela viu um espírito na beira da cama dela.
E ela ficou apavorada. É muito comum, né? Quando você está naquele dorme-acorda, né? Que você está naquela coisa, você ainda não incorporou totalmente no corpo ainda, teu espírito estava vagando enquanto você estava dormindo. Quando você vai acordar, você tem uma clarividência. Pode ser. Algumas pessoas têm isso com mais facilidade. E ela viu. Aí eu falei, o que está acontecendo, né? Eu falei, vou perguntar para o doutor Renan. Eu falei, eu não sei a resposta, não sei qual é o espírito, não vi, né? Então, aí eu fui lá perguntar para ele. Olha, a frase dele foi a melhor. Ele falou assim, era só um parente que se queria se mostrar presente. Ela não ficou tão apavorada que ela não sabe nem quem era o parente. Ela ficou com medo. Normal também, eu não estou tirando o medo dela, mas você está entendendo assim? Então, eles estão mais aqui do que a gente pode sequer imaginar. Quando a gente lê os livros de André Luiz, né, principalmente o primeiro livro, Nosso Lar, ele retorna a casa. Ele cuida, né, do novo esposo, da esposa dele. Eu sei que é bem confuso, mas ele tinha desencarnado, né? Ele cuida do novo esposo. E é esse cuidado que dá para ele a posição de cidadão em Nosso Lar. É como se ele tivesse virado uma chave. Sim, você está desencarnado, sim, aquela vida ficou para trás e você conseguiu ser caridoso. Então ele ganhou um patamar. Mas agora você pode ser cidadão daqui. Você não é só alguém que está sendo ajudado pela colônia. Mas ele foi lá visitar. Muitas vezes ele segura um pouco, né? Porque às vezes essa visitação pode desequilibrar o parente e tal, etc. Aqui no dia dos finados, né? Muitas vezes a gente faz um receituário, né? E a Dícia, a Marilena, a Alba, né? Vários outros médicos sempre falavam assim: o telefone toca de lá para cá. Você pede a carta, se vai vir é outra coisa. Porque ele pode não querer dar a mensagem, pode não ter condições de vir trazer a mensagem, né? Pode não ter condições. Eu venho ao dia de finados, eu não me lembro a última vez que eu faltei. Eu acho que tem muito tempo. Eu agora não me recordo. Mas é impressionante, quando você fica aqui, você fica assim, mesmo não pedindo carta nenhuma, né? Você chega aqui já naquela coisa, vou encontrar meus parentes, né? Pensando nisso. Você sente eles, você sempre fala, fulano. Porque eles estão por aqui. E é muito engraçado que às vezes a gente não fica com isso marcado na cabeça. Teve uma vez que eu sentei, eu sei que estou falando das minhas experiências, porque é sobre elas que eu posso falar, né? Uma vez eu estava aqui no dia de finados, e eu sentei aqui, e aí eu fiquei pensando, deve estar alguém, tal, não sei o quê. E de repente veio alguém muito risonho assim, veio falar comigo, e eu pensei, cara, não tenho a mínima ideia de quem seja essa pessoa. Falei, como me conhece, eu não conheço de volta. E depois de um tempo, o Espírito falou, meu nome é Walter. Aí eu falei, cara, minha memória demorou assim. Meus primos, né, tinha um avô muito querido chamado Walter, e realmente ele era muito brincalhão. Então eu não tinha condições de lembrar dele, sabe? Então eu tenho certeza que ele estava ali. Mas o que eu percebi nesse dia? Não é só a questão de ter reconhecido um parente desencarnado, mas a condição que eu acho importante, os meus primos não conseguem, pela crença que eles têm, uma série de coisas, e não estou querendo colocar nenhuma questão moral sobre eles, porque tem primos meus que estão bem mais à frente moralmente que eu acho, mas eles não conseguem usufruir da presença desse querido avô por desconhecer essa condição. Então, esse é um ponto que Kardec vai colocar aqui, ele vai seguir nas perguntas, que é importantíssimo. Quando você é espírita ou gosta do espiritismo, você reconhece isso, você começa a poder ter com seus parentes desencarnados um nível de relação que seria impossível se você não reconhecesse isso. Não quer dizer que não haveria relação, haveria. Mas nessa profundidade, não teria. Porque não fica na cabeça. E mesmo que você tenha relação, você não vai acreditar.
Ou se vocês não observam, quando a gente não... Eu tenho uns vastos anos nessa encarnação sem conhecer o Espiritismo. Nem tanto, mas assim, pelo menos 19, 20 anos sem conhecer o Espiritismo mais aprofundadamente. E aí, eu tive certas observações que tinham condições espirituais, tinham questões espirituais e eu não sabia. Eu atribuía uma série de outras coisas que não uma condição natural. Então, isso vai deixando a nossa relação mais importante. Porque eu não vou pedir para vocês levantarem a mão, porque a gente está em palestra, né? Muito acostumado por encontro, né? Mas quem de nós aqui não tem um parente querido desencarnado? Possível. Todos nós temos um parente que a gente sente saudade que está desencarnado. E quantas vezes a gente não desejou ter um intercâmbio mais próximo, se possível, claro, respeitando todas as normativas e tal, etc., sem ser uma questão impositiva, né, da nossa parte, ter algum nível de relação com eles. Então, tem condições que a gente vai verificando que é uma benesse do Espiritismo, é uma benesse desse conhecimento. Se a gente for na literatura mundial, tem vários lugares que comemoram o Dia dos Mortos. Comemoram. Eu não estou falando deles é um feriado, as pessoas vão lá no túmulo. Não, eles comemoram, é uma festa. Não é só no México. No México tem o Dia de los Muertos, né? Mas na China também tem, no Japão também tem, não com tanta comemoração, mas nas Filipinas tem, a gente tem aqui em outros países do mundo, no Haiti, que se confunde um pouco com o voodoo, mas tem uma comemoração. Então, o que acontece? Eles comemoram o dia, mas eles acreditam que é só naqueles dias. Como se, e aí eu fui buscar mais a fundo, as culturas mesoamericanas, né, que existiram aqui, né, em quantidade, então os incas, os astecas e tudo mais, e outros diversos, né, povos que não só eles tinham essa comemoração. Inclusive, quando a gente vê lá no México aquela questão da caveira, é porque tinham sacrifícios humanos nessa época, no caso dos incas e dos astecas. E as caveiras ficavam expostas no templo, então era uma coisa muito mais, né, patente, né? Inclusive, é porque quando a gente fala em sacrifício, né, é muito difícil da gente agora, né, observar isso, mas na época dos incas e dos astecas era uma morte honrada ser sacrificado. Então você ser sacrificado não era um problemaço na sociedade, era até um bom lugar no céu, no pós-morte que você teria se você fosse sacrificado. Então não era ruim. Então assim, eu sei que é difícil da gente entender hoje, mas essa era a cultura deles. Então, a festa de los Muertos, ela é uma ideia de você comemorar isso. E comemora mesmo, é festa. Nós vamos rever nossos parentes. Então, assim, uma festa que antes era sacrifício, se misturou com uma festa cristã, e aí foi indo para o Dia dos Finados, que é no dia... Eles comemoram de 31 a 2 de novembro e tal, etc. Mas ela tomou uma roupagem de festa, de encontro. Então, nesse dia, a gente faz doce, a gente faz comida. Eles acampam no cemitério, dormem às vezes 2 dias no cemitério, né? A família toda, e tem música, né? As pessoas se divertem porque vão ver os parentes. Já é uma grande evolução do que foi um dia, né? Então, eu desejo ver meu parente desencarnado. Eu sei que ele pode vir. Se eu sei que ele pode vir, eu sei onde que ele está no pós-vida. Existe uma vida após a morte. Tem uma série de implicações filosóficas a partir desse ponto. E fica marcado. Você imagina você criança e ter uma festa que nem no Natal, no Dia dos Mortos. Você vai ficar, né? Feliz, né? Tipo, quando é o Dia dos Mortos? Tem caveira de açúcar, né? Literalmente tem, tá? Uma caveira toda de açúcar para as crianças comerem. Então, assim, é uma festança, sabe? Então, é óbvio que a questão da morte começa a se contemporar por outras condições. Mas nota, são só aqueles dias.
Depois não, depois os mortos estão lá e a gente está aqui. E isso não acontece. Então, o que o Espiritismo vai nos tornando capaz de observar é esse intercâmbio contínuo. Quando a gente vai falando de um mundo de regeneração, um mundo futuro, mais evoluído que o nosso, que é de provas e expiações, que a gente está começando a transição planetária, muito possivelmente no mundo de regeneração, né, com um pouco mais de evolução mediúnica nossa, a gente vai ter corpo, o outro não vai ter, e o intercâmbio vai acontecendo. Ah, não, hoje o meu avô me visitou, hoje minha avó me visitou, não sei o quê, né? Como acontece muitas vezes, às vezes com algumas crianças. Tem criança que fala, tem algum nível de mediunidade mais potente, principalmente antes dos 7 anos, e ela fala: meu avô me visitou, meu avô estava aqui, né? Porque ela estava vendo. Meu avô brincou comigo, já ouvi isso. Meu avô brincou comigo. Falei, e agora? Como é que não tem vida após a morte? Mas a gente, nesse tema que ele vai trazendo, ele fala aqui na 321. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene que os outros dias, apraz ir ao encontro dos que vão orar ao cemitério sobre seus túmulos. Então, o que os espíritos vão falar é que não é mais solene. É um dia que eles são lembrados. E se eles são lembrados e eles têm afeição por aqueles, eles vão lá também. Mas se eles foram lembrados na casa deles, na casa que eles moraram, ou na casa dos parentes, eles também vão lá. Ou a gente acha que no Natal não existem parentes desencarnados junto lá? Claro que tem. Uma vez eu fui com uma médium, que tinha uma potência mediúnica, uma observação mediúnica assim, mais clara, né? E eu acho que é na terceira segunda-feira do mês, tem uma palestra na Malé que é para os desencarnados, no Centro Espírita Antônio de Aquino, ali na Malé, que é do Leão Denis. E a gente foi nessa palestra. E ela falou assim, a gente chegou segunda-feira, 2h da tarde, não tinha ninguém, né? De pouca gente, né? Mas ela falou assim, para mim isso aqui está lotado. Porque era uma palestra para os desencarnados. Era para os desencarnados. Não é? Os encarnados eram os convidados, entendeu? Então, olha só, os caras fizeram uma palestra fundando para os desencarnados. A gente fala para os desencarnados. E quando a gente faz o trabalho aqui, por exemplo, dos jovens, no sábado, muitas vezes a gente observa, algum outro evangelizador observa, ou a faixa observa. Tem hora que dá para a gente perceber. Eu acho que todo dia está lotado, mas tem dia que a gente percebe que está cheio. Tem uns 20 aqui na frente, mas tem uns 200 atrás. Então esse intercâmbio ele vai acontecer, mas ele vai se dar de que forma? Ele vai se dar da seguinte forma: nós todos somos espíritos. Então, o espírito que está do outro lado, ele deseja se comunicar? Sim. O espírito que está aqui deseja perceber? Sim. Então a comunicação vai acontecer. Então, por isso que fica tão difícil quando a gente não tem a crença espírita, porque o espírito de lá pode querer se comunicar. Mas se eu não consigo entender, observar e não quero ver isso, vai ser que nem minha mãe, olhou para o espírito na beira da cama, não, meu Deus, que é isso? E podia ser um querido dela, né? Mas não deu tempo, né? Ficou apavorada antes. Então, essa condição vai sendo lapidada dentro de nós. Ele vai falar aqui também, né? Mas os finados, é para eles um dia especial de uma reunião junto às suas sepulturas? Você nota que Kardec ele vai refazendo a mesma pergunta. Não, né? Nesse dia é maior o número que se reúnem em seu redor. E aí, por ser maior o número de pessoas que se reúnem pensando em finados, eles aparecem mais. Sob que forma aí comparecem, como veríamos se pudessem tornar-se visíveis, sobre os que tinham quando encarnados. Isso é muito interessante, porque os espíritos eles podem se mostrar de outras formas. Às vezes, um espírito, quando está no plano espiritual, dependendo até de uma evolução moral, ele rejuvenesce. Ele fica mais jovem. Mas como ele pode manipular esse fluido do corpo espiritual dele, que a gente chama perispírito, ele pode também
se transparecer daquela forma que você o conhecia. Se ele quiser se mostrar reconhecível, né, a você, ele não vai aparecer, né, novinho. Ele vai aparecer com a idade que ele tinha, mais ou menos, quando desencarnou, um pouquinho mais novo, alguma coisa assim. Para você poder reconhecer. Afinal de contas, ele quer que você reconheça. Quando o espírito, até um espírito elevado, não quer ser reconhecido, você não vai reconhecer. E é isso. Muitas vezes fala assim, quem você é? Um amigo espiritual. Só amigo espiritual. Ponto. Não quer ali passar quem ele é. E está tudo bem. Mas nessa intercâmbio que o cara vai até a sepultura, vai até aquele momento, e ele quer ter essa relação, o espírito que vai se mostrar ali, ele quer ser reconhecido também. E os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar de verem que nenhum amigo se lembra deles? E eu acho interessante essa pergunta. Ele sabia a resposta. Ele já estava, nessa aqui, ele já estava bem... Ele sabia, mas o que ele está fazendo? Ele está construindo, né, uma forma dialética de conhecimento. Então, ele faz a pergunta, os espíritos respondem, ele faz a pergunta, os espíritos respondem, e vai construindo o conhecimento. O espírito que não é lembrado nesse dia, e no México tem isso, eu estava descobrindo isso, tem a terra dos esquecidos, aqueles que ninguém lembra, que é tipo um lugar que eles vão desaparecer, né? Para os mexicanos é isso. O espírito que não é lembrado, ele simplesmente vai se mudar daquele lugar, ele vai para outro canto, não importa para ele. As relações de amor que ele tem, se não estão mais aqui na Terra, elas permanecem no plano espiritual. E assim vai se seguindo. É como se você, já viu, você já voltou a uma escola? Eu sei que alguns já fizeram isso, né? Voltar à escola que você estudou. Às vezes você consegue isso, a sua escola ainda está de pé, né? Aí você volta lá, os muros são iguais, as janelas às vezes são parecidas, não sei, mas não é mais a sua escola. Porque a sua escola, ela não era as paredes, não era a construção física. Ela era tudo que representava aquelas pessoas que estavam ali dentro, os professores que já eram dali. Essa era a sua escola. Aquilo agora só é um edifício que você frequentou. Não é nada mais que isso. Você vai ficar voltando à sua escola todos os dias agora só porque era a sua escola? Não. Não tem mais representatividade emocional para você. E se não representa nada emocionalmente para você, não tem por que você ficar voltando para lá. Então esses espíritos, eles não vão porque que é o dia dos mortos, eles vão aparecer ali, vão ficar tristes porque não foram lembrados. Não. Segue a vida. Eventualmente, quando Kardec, os espíritos trazem uma resposta dessa, através de uma pergunta dessa, eles estão querendo falar em largo senso. Pode ser que algum espírito se sinta triste por não ser lembrado? Pode. Pode ser. Mas se isso acontece, deixa claro a posição espiritual que esse espírito ainda está no pós-vida, que não é uma posição muito elevada. Porque se ele ainda se perturba e se preocupa com isso, é porque ele se preocupa com coisas muito materializadas. Porque você imagina, você ganhou o infinito. Imagina que você está, sei lá, num planeta super evoluído, cheio de coisas, cheio de pessoas, coisas para você aprender, lugares para você trabalhar, pessoas para você conhecer, e você ficar preocupado se alguém está te lembrando na Terra. Não faz muito sentido. Então, assim, denota a condição dele, né? A visita de uma pessoa ao túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontrem, do que a prece que por ela faça essa pessoa em sua casa? Claro que não. Não é ir até o corpo da pessoa. Aliás, é muito importante. Desde que eu entrei no espiritismo, eu tenho uma lista de desencarnados que só vai aumentando, né? Porque as pessoas vão desencarnando, né? Então eu vou botando mais pessoas da minha família nessa lista. E eu vou orando por eles e tal, etc. E eu fico pensando assim, eu só faço isso porque eu entrei na doutrina espírita. Então tem uma lista, eu vou lá, fulano, e vai indo.
né? Outro dia, minha avó está com 94 anos, 94 ou 95, eu estou na dúvida. Mas ela já está bem velhinha, assim. Está bem, pensa bem, levanta, senta, conversa, né? Ela está bem lúcida, assim. E aí, outro dia ela virou para mim e falou assim: Cláudio, e se eu morrer, né? Eu falei: vó, vai estar cheio de gente do outro lado que pode se receber, porque você é uma das últimas, né? Já está do outro lado, está lotado. Não falta gente para te receber, né? Ela ficou rindo, porque eu senti que tinha uma certa depressão envolvida ali, né? Eu falei: não, vó, ó, já foi meu avô, já foi a irmã dele, já foi o irmão dele, já foi não sei quem, já foi não sei quem, a sua irmã. Aí que do outro lado está lotado. Com falta de convívio você não vai ter. Aí ela achou engraçado e tal, mas é isso, porque assim, o que a gente vai observando? Esses parentes, eles vão, e aí nas obras de André Luiz, isso está bem colocado, eles vão construindo lugares para as famílias. Então, quando você desencarna, você reencontra esses parentes, eles vêm até o encontro. Como é que você está? Como é que está tudo? Ainda mais se os laços são mais estreitos, se o convívio for mais frequente e tudo mais. Então, eles desejam esse contato, né? Quando a gente vem aqui no dia de finados, quando assim, alguma mensagem é lida, alguma coisa, você vê que eles desejam o contato. Desejam mesmo. Porque interessam a eles os parentes que estão aqui. E interessam muitas vezes de formas morais elaboradas, né? Muito mais elaboradas que eles tinham. Às vezes, quando um parente seu estava aqui encarnado, eles se preocupavam se você tinha um bom emprego, se você ganhava um dinheiro, né? Alguma coisa assim, uma coisa bem material. E quando ele está desencarnado, que ele já consegue visualizar uma série de outras coisas, o que ele vai observar? Ele vai observar se você está prestando atenção, se você faz um trabalho de caridade, se você tem feito prece, se você tem se melhorado espiritualmente, porque ele percebe do outro lado que isso é o seu maior tesouro. E ele vai seguir aqui, né? Na 325, qual a origem do desejo de certas pessoas exprimirem de serem enterradas antes num lugar do que no outro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar, e a essa importância dada uma coisa de material constitui um indício de inferioridade do espírito? Constitui um indício de inferioridade do espírito. Eu tenho que me enterrar ali, não pode ser ali. É o meu corpo. Você está entendendo que assim, não é mais nada meu. É como se eu estivesse dando muita importância para essa camisa. Olha, se essa camisa ficar ali, poxa, não pode ser ali. É uma camisa. O corpo é importante quando a gente está encarnado. A gente tem que cuidar dele como se fosse uma casa, porque ele é uma casa para o nosso espírito. Então a gente tem que zelar por ele, pensar na nossa saúde, não de forma descompensada, né? Mas pensar em manter ele, né, organicamente efetivo, para que a gente possa ter mais grau de liberdade na Terra e tudo mais, na medida que a gente puder, frente às questões que a gente vai ter que passar. Mas depois de desencarnado, ele foi um bom veículo. Você se preocuparia com um carro com os 4 pneus furados, com o motor batido, num canto de uma rua que era seu? Não, você não vai se preocupar com esse carro. Não anda mais. No máximo você se preocupar, será que eu vou tomar uma multa porque eu deixei o carro ali? É só isso que você se preocupar. Então, o nosso corpo é isso. O dia que ele ficar, ele ficou. E agradece, né? E vai. Então, aquele que se preocupa, não queria ser enterrado ali, não ser enterrado ali. Eu tenho percebido, eu não sei se vocês têm percebido isso também, uma maior vontade das pessoas de serem cremadas. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas eu tenho percebido com mais frequência. E, cara, eu fico pensando assim, eu acho que, dado algumas condições espirituais, já é uma evolução das pessoas. Porque, assim, não tem nem mais túmulo, entendeu? O cara foi cremado, a maior parte dos meus parentes foram cremados, tacaram a cinza em algum lugar. Ou no mar, ou num rio lá que era da família, na fazenda de não sei quem, então não sei o quê. Então acabou, você não sabe nem mais onde está o cara, sumiu, o corpo dele foi, né? E aí não tem nem lugar para visitar, não tem túmulo, não tem nada, né? Eu tenho agora estou pensando aqui, eu tenho bem uns 5, 6 parentes que é assim.
E não é aquela urna, na minha família, né? Não é aquela coisa assim, veio as cinzas e as cinzas voltam para casa. Também já vi isso também, né? Aí eu também acho que fica uma coisa, né? Às vezes meio estranho. Tinha um tio meu que ele conversava com a urna da mãe dele, confusão danada. Mas aí eu acho que é um caso mais de obsessão mesmo, sim, clara, né? Mas essas pessoas que você crema e joga as cinzas em algum lugar, pronto, aqui ó, não tem magia dos mortos. E por isso você não vai orar por eles. E por isso você não vai pensar neles. E por isso não vai ter intercâmbio. Nessa época de Kardec era muito menos, assim, claramente observado assim pelas perguntas de Kardec, que a cremação não era uma tradição, né? Na época do Império Romano, dos gregos, né, dos vikings, a questão da cremação era algo mais natural. Até porque também não ia ficar se fazendo cemitério. O máximo, quem ganhava túmulo era imperador, né? Uma coisa assim, uma estátua, e aí aquele lugar que ele ficava ali enterrado. Mas o resto das pessoas queimavam, né? Aí aqui tem outra pergunta. A sua pergunta A da 325. Deve-se considerar a futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? É ilegal isso, né? Porque ao mesmo tempo que ser enterrado em qualquer lugar, não, quero ser enterrado ali. Isso descreve uma inferioridade moral. Mas botar todo mundo da mesma família junto não é ruim, não. Ele falou, é bom, fica todo mundo ali, você vai numa visita só, já visita fulano, já tá todo mundo junto, né? E tudo bem, o Espírito responde isso, não, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia, que dão os que assim procedem aos que lhes foram entes queridos, conquanto destitua da importância para os espíritos, porque para os espíritos é diferente. Essa reunião é útil aos homens, mas concentrados se tornam as suas recordações. Todo mundo juntinho, tu vai lá e vê todo mundo de uma vez só, né? Isso na época de Kardec era muito mais comum, tinha o mausoléu da família. E como é que você fazia? Você enterrava a pessoa, aí você tinha a questão da pessoa virar, né, ser toda o corpo consumido, né, o espírito já foi. Ficarem só os ossos, você exumava aqueles ossos e você botava no mausoléu da família. Então eram várias gavetinhas, né? Então tinha gaveta 1, gaveta 2, aí ia botando assim, quem estava ali, aí ia fazendo, entendeu? E às vezes a família tinha 3, 4, 5, 6 gerações. Às vezes os caras morriam em outro país e os caras enterravam, depois exumavam, traziam os ossos e botavam lá. Então assim, para os encarnados faz um sentido, né? Mas para os desencarnados é só mais um lugar para aquele corpo que foi dele, não é mais. Na 326. Comove a alma que volta à vida espiritual as honras que lhe presenteiem aos despojos mortais? Então, as almas se comovem a isso? Aos despojos, não. Ao corpo que ficou, não. Mas a lembrança, sim. Então, quando a gente for ao enterro, isso vai ser falado mais aqui à frente, a gente tem que guardar uma calma, a gente tem que querer estar ali de coração, vai fazendo prece. Eu vou contar uma coisa que aconteceu no enterro de um pai de um amigo meu. Eu fiquei muito comovido. Eu não ia em enterro não, antes de ser espírita, vou ser muito sincero, eu tinha muito medo. Eu não gostava não, eu ia em enterro só de familiar e olha lá. Mas depois que eu fiquei espírita, eu falei, não, vou encarar essa. Aí comecei a ir com mais frequência. Aí desmitifiquei algumas coisas na minha cabeça, né? Aí morreu um parente de um amigo meu, pai dele. E eu fui no enterro. E eu sempre pensei, falei assim, depois que eu tive acesso a esse conhecimento, eu fico orando, posso até conversar com alguém, mas se eu vejo que a conversa vai descambando para o futebol, alguma coisa assim que não cabe no momento, eu troco de pessoa, né? Saio dali, finjo que vou fazer alguma coisa e sumo, né? E vou fazendo isso, as minhas táticas são essas, e vou orando ali e tal, não sei o que. Sempre entro no lugar onde está os despojos, porque eu não sei se o espírito está mais próximo àquele corpo, então eu faço prece ali perto.
né, para aquele espírito, para que ele se sinta bem, para que ele, né, se não estiver se sentindo bem, possa adormecer, possa ser levado para os amigos espirituais. Vou tentando ali fazer a minha parte em termos de oração. E depois de um tempo para cá, eu pensei assim, teve já uns 2 enterros de familiares meus que eu fiz a prece, né? Porque todo mundo olha para mim. Eu sei que outros aqui da casa também têm essa minha característica. E assim, não é que você queira não, às vezes eu não estou muito afim não, mas todo mundo fala assim, e fica me olhando, eu fico assim. Aí eu sinto que eu tenho uma responsabilidade. Se eu sei fazer prece, para mim aquilo não é um momento de profundo desespero, porque não é, né? Pode ser de tristeza pela saudade, mas não é um profundo desespero. Eu vou rever aquele parente, eu tenho certeza, né? Eu não tenho dúvidas que eu vou rever aquele parente, né? Eu vou rever aquele amigo, vou rever aquela pessoa. Isso tudo é certo. Então, assim, eu tenho certeza que eu vou reconhecê-los e tal, etc. Então, isso me acalma muito naquele momento, que é um momento de dor para todos, né? E aí, nesse enterro desse pai do meu amigo, que eu não tinha ligação nenhuma afetiva assim com o pai dele, nem conhecia direito, mas eu fui em respeito a ele, né? E aí a gente foi lá e tal, e aí eu, né, eu me ofereci, eu não sei por que eu me ofereci, mas nesse dia eu me ofereci. Falei, você quer que eu faça a prece? Aí ele falou assim, não precisa, tem um pessoal aqui que é de Candomblé, tem um pessoal aqui que é evangélico, eles vão fazer a prece, tá tudo bem. Eu falei, cara, isso me deu um alívio. Eu falei, ai, graças a Deus, cara, tô tranquilo. Vou seguir aqui só orando eu mesmo, tá tudo bem. Mas isso ficou na minha cabeça. Eu falei, será que é isso mesmo? Ah, deve ser. Eu quis acreditar nisso. E aí, o corpo dele, há muito tempo que eu não ia no enterro onde você bota o caixão no lugar, né? Todos os outros enterros eram cremação. E a gente subiu, né, lá no cemitério, Nova Iguaçu, alto pra caralho, a gente chegou lá em cima. Aí eu era o último, literalmente, eu e outro amigo meu, a gente era o último da fila, lá longe. O corpo tava lá embaixo, a gente tava aqui, assim, longe. Aí veio o meu amigo correndo lá de baixo, assim. Eu falei, o que vai acontecer? Ele falou assim, você pode fazer a prece agora? Eu falei, agora? Agora que você vai botar o caixão? É agora. Eu falei, não, eu vou fazer então, tá bom. Aí fui lá, né? Aí muitos credos diferentes, eu falei, que prece que eu vou fazer aqui, né? Para consolar as pessoas, porque se a prece não consolar, o que vai adiantar, né? Se o cara se revolta num grupo religioso ou no outro, né? Não adiantar muitas coisas, né? E aí eu fiz um Pai Nosso, porque foi uma intuição divina, né, de algum amigo espiritual próximo. Faz um Pai Nosso, que esse aí todo mundo vai fazer bem, né? Aí eu fiz um Pai Nosso e tal, a gente fez a prece, e aí ele foi enterrado e tudo mais. Mas eu percebi assim, quanto é mais difícil assim. E tinham pessoas ali que eram líderes religiosos, eles não fizeram a prece. Tudo bem, eles tinham ligações afetivas com aquela pessoa, isso tudo torna, né, mais complicado o momento. Mas você nota que assim, às vezes a dificuldade de uma crença, eu vou rever essa pessoa, é certeza, é um até logo, entendeu? Não é um adeus permanente, né? Nunca mais vou ver, né? É um até logo, assim, um até logo mesmo, porque muitas vezes eles se fazem presente no nosso dia a dia. Você lembra de uma coisa, lembra de uma receita, lembra de alguma coisa, né? Pensa em alguma coisa e você vai vendo. E eles estão por aqui, essa é a questão. Eu acho que essa, né, uma dessas lições aqui deixa muito claro que eles estão. E eles vão ficar muito carecidos pela nossa lembrança. Então, assim, quando vocês puderem, né, a gente não precisa ser uma coisa frequente, né, diária, vamos dizer assim, mas quando a gente puder, pegar um evangelho, dar uma abertura, faz uma leitura, faz uma prece por esses que já foram, isso ajuda muito eles no plano espiritual. Muito, muito, muito. Essa é a grande lembrança que a gente pode ter de cada um deles. Porque isso fica marcado assim, ó. Depois de tanto... E nessas palavras, né, que a gente já viu, né, no dia de final. Depois de tanto tempo, vocês ainda lembram de mim. Isso é profundo, sabe? Porque é real, né? Não é uma coisa assim, banal. É muito tempo. Às vezes, você lembra de um parente desencarnado 20 anos depois, 30 anos depois... 40 anos depois você ainda lembra. Às vezes já encarnou de novo, você ainda está lembrando.
porque ele era um querido seu e você vai lembrar para sempre, né? Então isso é muito importante, que a gente tenha esse hábito. A gente vai se aproximando. Quando você faz prece para um parente desencarnado, você está dizendo muita coisa para você mesmo também. Que você também é imortal, que você é um espírito imortal, que aquele chefe que não é legal contigo também é um espírito imortal, sabe? Tudo isso você está falando para você. Então, vai caindo uma ficha de uma presença espiritual mais forte na vida de cada um de nós. Isso vai mudando a gente, né? E vai nos deixando mais... vai quebrando um pouco essas coraças, essas caixas que a gente cria em nós, né? E a gente vai observando outros pontos importantes na vida. Ele bota aqui na 328: os espíritos daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros. Tipo, o espírito acabou de morrer e assiste a reunião. Eu acho que é Fenelon, não é? Que era da Sociedade Espírita de Paris, que ele dá uma mensagem. Que Sanson. Ele fala que, se possível, ele vai dar uma mensagem enquanto o caixão dele estiver sendo colocado na tumba. E ele dá. Então ele desencarna e um médium faz uma psicofonia dele no dia do enterro. É para provar que um desencarnado ele pode estar ali do seu ladinho no dia do enterro. Então isso reforça aquela condição. Vamos ter cuidado com o que a gente conversa, com o que a gente fala, até as lembranças posteriores. Sabe aquela coisa assim? Tinha muito isso antigamente, né? Não, o parente morreu, esquece o que ele errou. Vamos pensar no que ele fez de bom. E isso era real, era uma cultura mesmo, né? Esquece que ele errou. Agora já morreu, vamos dar conta do que a gente puder dar conta aqui, vamos ajudar os familiares que ficaram e vamos seguir com a vida. Porque isso era questão também de enterrar os erros com ele, porque era só dele os erros também, não eram seus, né? Então ia com ele, porque vai com a gente mesmo. O que a gente errar vai com a gente. E o que a gente acertar também. É. E aqui na 329, ele vai falar assim: o instintivo respeito que em todos os tempos e entre todos os povos o homem consagrou e consagra aos mortos é efeito de uma intuição da vida espiritual, é consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. O que acontece? Esse respeito é tão grande, tão grande. Eu tenho um primo meu, que ele está trabalhando na Inglaterra, e ele fala que para os engenheiros que trabalham em Londres, em construção, essas coisas, a pior coisa que eles podem ter numa obra... ele falou, qual é a pior coisa que você acha que eles podem ter numa obra? Aí eu falei, não sei, estrutura, alguma coisa? Ele, não, encontrar um sítio arqueológico. Porque se encontrar um sítio arqueológico, nesse sítio tiver cadáver, para a obra. Tem que chamar os arqueólogos, para tudo, para a obra inteira. Pode até continuar a construção, mas tem que retirar tudo que está naquele local, porque é a história do país. Então, assim, é um rigor que se presta a tudo aquilo que ficou ali. Você imagina, de pessoas que a gente nem tem ideia de quem foram. Existia uma cultura na Europa, né, que depois, na Idade Média, era muito frequente. Os mortos eram enterrados embaixo das igrejas. Então, você pegava e enterrava todo mundo embaixo da igreja. Então, algumas igrejas na Europa, que você entra, é caveira de ponta a ponta no subsolo. E não é uma coisa fúnebre, eles estavam enterrados no lugar mais sagrado para aquela comunidade. Então, esse respeito que a gente tem, né, por todos aqueles que desencarnaram. Por exemplo, a gente hoje, se uma pessoa desencarnar e ela não tiver vínculo de parente, vai alguém lá, faz uma prece. Eu acho muito fantástico isso, né? Alguns cemitérios têm isso. A Igreja Católica tem um movimento interessante, que são as pastorais. E tem uma pastoral, que eu não sei qual é o nome, que eles prestam serviços nos cemitérios. Então eles ficam andando por ali. Aí tem alguém vai ser enterrado naquele dia, né? Aí ele vai, entra ali, pergunta para o parente se ele pode fazer uma prece. O cara aceitou, ele vai lá e faz uma prece. Aí tem outro ali do lado, ele fica fazendo prece o dia inteiro.
por várias pessoas que vão ser enterradas naquele dia, ou cremadas e tudo mais. Então, essa condição é uma condição importante, né? É uma condição que a gente observa, né? Que a gente tem que começar a ter essa vivência. Se todo mundo presta culto a quem já desencarnou, é porque existe uma coisa depois da vida. Então não faria sentido, né? Que cuidado todo é esse? Por séculos, né? Então essa intuição está presente e o espiritismo começa a esclarecer cada vez mais esse intercâmbio. Isso aqui é só um preâmbulo de toda uma história muito maior, né? Querendo conhecer um pouco mais sobre todas as questões, comecem a ler a obra de André Luiz. Que aí você tem uma relação melhor de como se dá esse intercâmbio entre desencarnados e encarnados. E outras obras também, mas eu digo essa em particular porque essa se foca muito nesse intercâmbio. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Agradeço por poder ter falado hoje. Que todos fiquem com Jesus. Muito obrigado. E agora, nesse momento, nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 8 e 9. Itens 8 e 9. Na verdade, a gente vai ler um pedacinho e durante o passe, a gente vai fazer o comentário desses itens. Esses itens ele tem o seguinte tema: fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma fora da igreja não há salvação se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém numa fé especial em dogmas particulares. Tendo-a como norma, todos os homens são irmãos, e, qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e se perseguem reciprocamente, vivem como inimigos, o pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão. E nesse momento, os médiuns, eles vão se preparar para o passe, vão se levantar para que aqueles que não tomaram passe possam receber o passe aqui no salão. Vamos à oração. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Salvação da alma, na conceituação espírita, é a libertação do espírito das nossas imperfeições, através do desenvolvimento das qualificações nobres que trazemos em nós, desde nossa criação por Deus.
Allan Kardec inicia a lição de hoje fazendo um paralelo entre o dogma religioso, fora da igreja não há salvação, ou fora da verdade não há salvação, e o lema do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. O primeiro, fora da igreja não há salvação, é exclusivista, provoca divisões entre os homens, porque se apoia numa fé especial em dogmas particulares. Fora da igreja não há salvação equivale a dizer fora da verdade não há salvação, que é igualmente exclusivista e falsa, uma vez que nenhuma doutrina religiosa ou não pode ter o monopólio da verdade. Afinal de contas, quem pode conhecer toda a verdade? Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da verdade futura, isso equivaleria a um decreto de prescrição geral. Isto é, ninguém seria feliz, ninguém seria salvo. O Espiritismo diz que a única fórmula de alcançarmos a felicidade eterna está em tornarmos bons, prestativos, fraternos e úteis a todos. Com esse lema, fora da caridade não há salvação, o Espiritismo admite que a salvação não depende da fé religiosa, mas sim do cumprimento da lei divina que manda amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Assim, o espírito só evolui à medida que aprende a amar ao próximo e praticando a caridade. A salvação, segundo o Espiritismo, é a salvação de nós mesmos, de nossas imperfeições morais, é a superação de nossos vícios e defeitos, substituindo-os pelas virtudes e qualidades que já trazemos latentes em nós. Graças a Deus. E agora, nesse momento, nós vamos continuar em vibração para recebermos do plano espiritual a psicofonia de hoje. É muito interessante o tema de hoje, para que nós possamos refletir no conhecimento da vida futura, nos preparando devidamente para quando retornarmos à nossa pátria espiritual, que é o nosso verdadeiro lugar. Estamos temporariamente na carne para fazermos os nossos aprendizados, para nos libertarmos de velhos hábitos e adquirir as virtudes que nos são necessárias. Nós temos que amar aqueles que nos rodeiam, fazer todo o bem possível, viver fraternalmente, aceitar o outro como ele é, porque ninguém modifica ninguém. Todos estamos em processo de aprendizado. E o Pai espera pacientemente que nós desejemos mesmo nos transformar. A tarefa não é impossível, mas nós temos que ter a boa vontade e a coragem de nos conhecermos. Porque eu acho que o papel mais difícil é nós conhecermos a nós mesmos, é ver onde nós estamos falhando, é ver o que nós estamos ainda fazendo de errado. Lembrando de Paulo, que ele ainda não fazia todo o bem que ele desejava, mas o mal ele ainda praticava. Então que nós possamos nos observar, analisar o nosso dia a dia e fazer como Santo Agostinho nos ensinou, fazer uma reflexão do dia, se não prejudicamos ninguém, se não causamos o mal a ninguém, se o outro tem alguma coisa contra nós,
se fizemos todo o bem que foi necessário, porque é nisso que consiste a caridade verdadeira, de nós nos olharmos como irmãos e nos amarmos. Então vamos fazer a nossa reflexão, vamos analisar os nossos atos, vamos observar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e procuremos a cada dia ser melhor. Porque esse é o papel que nós temos que desempenhar na Terra. A nossa reforma íntima, a nossa melhoria. Procurando como Jesus nos ensinou, exemplificando, agindo como Ele agiu. E assim, a cada dia nos tornamos melhores, porque esse é o processo. Lutemos contra nós mesmos e procuremos, a cada dia, estarmos melhores. Lembrando que nós não estamos sozinhos na Terra. Nós temos aqueles que nos avaliaram, que acreditaram que nós íamos conseguir realizar aquilo que nos comprometemos. Então façamos a nossa parte. E que Deus possa abençoar a todos vós neste propósito. Que Deus esteja e permaneça com cada um de vós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, a esse Pai misericordioso, estamos aqui recebendo mais uma lição da doutrina espírita, recebendo fluido de paz, de saúde, de tranquilidade, graças a essa casa, que é a Casa do Caminho. Que Deus possa abençoar todos que aqui estão. Que Deus possa nos ajudar a manter essa vibração, que é tão importante para os nossos corações, para as nossas mentes, para que a gente tenha equilíbrio, discernimento, lucidez, e que a gente possa estar presente nessa casa, nos trabalhos dessa casa, nas tarefas dessa casa, pois essa é a nossa casa, é a casa que nos acolheu, é a bendita casa que nos acolhe e que nos acolherá. Que Deus abençoe essa noite, que assim seja, graças a Deus. O escurinho estava tão bom, né? Bom, lembrando da campanha do cobertor, que a gente sabe que está frio. Se a gente tem um teto que nos abriga, um agasalho, uma caminha quentinha, pensemos naqueles que têm necessidade desse cobertor. Não é só o morador de situação de rua, não. Os nossos amigos aí da assistência social. Então, vamos fazer assim a nossa parte, vamos auxiliar.